agora, Senhor, em sintonia com os teus mentores amigos, convidamos a todos os encarnados e os desencarnados que aqui estão nesse momento. Quando elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, aos mentores da nossa casa, Paulo de Tarso, vamos cada vez mais nos concentrando, nos colocando em uma postura assim, receptiva, respirando tranquilamente, buscando conexão espiritual com o amor divino. Procuremos esquecer alguns minutos durante todo esse estudo aqui da nossa casa, as demandas da vida material, as nossas dificuldades, que enquanto estivermos aqui, nessa casa de amor e de estudo, nós possamos permanecer atentos, conscientes, refletindo sobre as palavras que serão ditas pela nossa irmã. Busquemos também acender dentro de nós a fé positiva, a confiança nos benfeitores que aqui estão e que já começam a realizar o trabalho necessário de atendimento a cada um de nós, desde que quando entramos nessa casa de amor e de caridade, já estamos recebendo tudo aquilo que nós precisamos para o equilíbrio físico, mental e espiritual. Pedimos a essa nossa equipe de atendimento que possa envolver a nossa palestrante num elo de luz, de paz, que ela possa, Senhor, alcançar os nossos corações, que aqui chegamos pedindo e que gostaríamos tanto de receber. Na certeza que o teu amor nos envolve, nós te agradecemos e iniciamos o trabalho dessa noite. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui e trazemos da Casa Coirmã, Sociedade Espírita Francisco de Assis, um abraço fraterno a todos os estudantes, trabalhadores e frequentadores desta nobre instituição espírita. O tema que nos traz na noite de hoje para estudo é Pedi e obtereis. Um tema de grande importância do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quando estudamos esse tema, percebemos que já no primeiro item, Kardec anota, de acordo com Jesus, quais seriam as qualidades da prece. Ele faz uma definição, após o apontamento de várias mensagens de Jesus contidas nos evangelhos, quais são as qualidades de uma prece. Então ele diz, a primeira delas, não se colocar em evidência. Quando nós oramos de verdade, nós não devemos nos colocar numa posição de evidência, como faziam ao tempo de Jesus os fariseus. Eles costumavam ter orgulho da sua religiosidade. Acreditavam-se melhores que os outros. Por isso, se colocavam em evidência. E nós, infelizmente, às vezes temos o nosso atavismo religioso. Nós adentramos as portas da doutrina espírita e às vezes nós pensamos, nós que já conhecemos a doutrina, nós que já temos uma certa evolução, como se estivéssemos acima dos outros. E isso não é verdade. Estamos todos aqui em busca de conhecimento, mas só Deus sabe o que vai de fato dentro dos nossos corações para poder avaliar o quanto nós somos merecedores ou não. O segundo ponto fala que não será pela multiplicidade de palavras que serás escutado. O que significa isso? Às vezes nós precisamos fazer uma oração e nos perdemos. Achamos que temos que pedir e pedir e pedir infinitamente. E perdemos aquela nossa espontaneidade de fazer a Deus um pedido simples.
Será que é pela multiplicidade de palavras que Deus vai nos atender? Será que é porque nós falamos mais e pedimos mais? Ou porque nos utilizamos de palavras mais bonitas é que nós seremos atendidos? E a próxima seria: se tiveres qualquer coisa contra teu irmão, perdoa-lhe. Vamos pensando que Deus é nosso Pai. Deus criou a todos nós. E imagina quando nós temos uma dificuldade com um filho. Como é que nós vamos pedir auxílio para o pai? Olha, pai, eu não me dou bem com aquele teu filho, mas eu quero que tu me ajude. Nós, enquanto pais e mães, ficaríamos felizes nessa situação? Alguém nos vem pedir um favor. Ai, me ajuda. Mas eu não gosto daquele teu filho. Nós sabemos que Deus é muito maior do que isso. Porque Deus é pai do outro e é meu pai. Deus é pai do outro e ama o outro como me ama da mesma forma. Mas para além disso, nós sabemos que quando nós temos um sentimento negativo contra o nosso irmão, nós acabamos vibrando numa sintonia mais inferior. Como é que nós queremos elevar o nosso pensamento, o nosso coração às esferas mais altas da espiritualidade, aqueles espíritos puros e sublimes, se nós ainda guardamos no nosso peito o rancor, o ódio, a inveja, o orgulho? Isso nos prende à inferioridade. E isso não permite que o nosso pensamento se eleve, porque ainda guardamos coisas ruins. Agora, se nós aos poucos aprendermos a melhorar o nosso coração e o nosso sentimento, nós conseguiremos sintonizar automaticamente com as esferas mais altas. Mas nós sabemos que isso é uma caminhada longa. Nós também não podemos nos entristecer pensando, mas não temos ainda condições, eu ainda não consigo. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas vamos falar sobre isso também. E adiante nos diz: orai com humildade, como um publicano, e não com orgulho, como um fariseu. Então, nós já trabalhamos, inclusive aqui nós trabalhamos na casa, sobre a parábola do fariseu e do publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos e eram homens mal vistos. E os fariseus, à época de Jesus, eram os homens religiosos e eram vistos como homens acima da comunidade. E por se acharem acima da comunidade, muitas vezes tinham orgulho. E as suas orações eram cheias de orgulho. Então não eram orações que chegavam aos céus, porque eles não tinham a verdadeira humildade. Acabavam se sentindo numa posição superior à que realmente tinham. E nós sabemos que essa arrogância, esse orgulho, nos separa de Deus. Porque nós precisamos nos unir com os nossos irmãos para conseguirmos nos unir com Deus, que é nosso Pai. Então, dando continuidade, o Evangelho vai nos falar, num outro item, sobre a eficácia da prece. E aí, nos diz assim em Marcos, Jesus nos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Quando nós lemos essa frase, nós já ficamos numa dúvida. Algumas pessoas pensam, poxa, mas não é tudo que eu peço? Se eu pedir a Deus um carro, será que Deus vai me dar? E eu estou louco para viajar nas férias, será que eu posso pedir para Deus um cruzeiro, uma viagem? Será que Deus vai me dar? E aí, dentro dessas situações, algumas pessoas acham que não adianta fazer oração. O que adianta? Eu já pedi para Deus isso, aquilo e Ele não me deu. Então a prece não serve de nada. Então nós caímos assim nos extremos. Ou acreditamos que a prece resolve tudo, ou acreditamos que a prece não resolve nada. Mas, o que os espíritos superiores nos vêm dizer, o que Kardec nos mostrava no nosso Evangelho, que nem todas as coisas que nós pedimos nos são úteis. E Deus sabe disso. Imaginamos uma criança
Muitas vezes a criança pede coisas que os pais sabem que são absurdas. Hoje eu quero faltar aula, eu quero passear para um lugar, eu quero fazer uma coisa extravagante, eu não quero comer essa comida, eu só quero comer lanche. O pai sabe que o filho só gostaria de comer lanche, mas ele não vai oferecer o lanche, porque ele sabe que se ele mudar essa dieta da criança e der todos os dias um lanche, der uma bobagem para essa criança comer todos os dias, daqui a algum tempo, essa criança vai acabar adoecendo. E o pai não quer que seu filho adoeça. Qual é o pai que vai levar ao filho num médico, num posto de saúde para lhe dar uma vacina, ou uma medicação, uma injeção, e o filho chorar e dizer, eu não quero, e o pai vai deixar de fazer isso? Deus é nosso Pai. Deus nos criou para sermos felizes. Mas a felicidade que nos foi prometida não é necessariamente uma felicidade material. Porque a vida material é um estágio passageiro. Se nós cumprirmos bem as tarefas daqui, deste mundo, há muito tempo, mais de 2000 anos, Jesus nos prometia uma tranquilidade. Jesus nos falava no reino dos céus. Hoje a doutrina dos espíritos nos fala que somos espíritos imortais e somos criados para a perfeição. E a felicidade que nós teremos será no momento em que nos tornarmos espíritos puros, perfeitos. Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Temos em nós um potencial gigantesco. Temos em nós possibilidades que ainda nos são desconhecidas. Mas, para chegarmos ao auge da potencialidade, precisamos encarnar nesse mundo. Precisamos vivenciar as provas e expiações. E é na oração que encontraremos a força para suportarmos as dificuldades e as vicissitudes da nossa vida terrena. É a oração que fortalece a nossa fé. Quando elevamos o pensamento ao alto, recebemos inspiração de onde não imaginávamos e somos ajudados, sim, a todo momento. Então, nos diz aqui o Evangelho que seria injusto acreditar que basta pedir para ter seus pedidos atendidos, porque nem sempre somos nós coerentes nos nossos pedidos. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O que lhe concederá sempre que lhe pedir é a confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Muitas vezes, antes de retornarmos à carne, pedimos a Deus para enfrentarmos obstáculos difíceis. Podemos pedir a doença do nosso corpo para reparar males que cometemos em pretéritas reencarnações. Podemos pedir a dificuldade no seio familiar. Podemos pedir a enfermidade do filho, que atravessará o seu testemunho e nós juntos atravessaremos também. Podemos pedir a dificuldade, a desarmonia conjugal, a dificuldade financeira, todos esses obstáculos nós mesmos solicitamos. E às vezes aqui, quando encarnados, choramos, nos desiludimos. Meu Deus, por que a vida parece tão fácil para alguns? Por que a minha parece tão difícil? Sofremos ainda mais nos dias de hoje, quando somos invadidos pelas redes sociais, quando percebemos as pessoas editando as suas próprias vidas e nos mostrando apenas os aspectos positivos. O nosso famoso expositor, Rossandro Klinger, psicólogo espírita, nos diz que em qualquer lugar, mesmo onde nós colocamos as nossas fotos, os porta-retratos, ninguém publica as suas dores, nem as suas tristezas. Quando nós olhamos a estante de alguém cheia de porta-retratos,
Nós vamos ver a viagem em família, a festa, vamos ver os momentos do netinho crescendo. Jamais alguém tira foto do momento doloroso, do diagnóstico de câncer, da luta vivenciada no hospital, do dia da desencarnação de um ente querido. Ninguém publica os seus momentos dolorosos. E nós, muitas vezes, somos ingênuos quando observamos a vida do outro na rede social, só percebendo a vitória do outro e acreditando que a vida dos outros é uma maravilha e a nossa é uma desgraça. Será? Jesus já nos dizia que a felicidade não é desse mundo. Então, meus irmãos, não vamos acreditar em tudo que nós assistimos. E vamos fortalecer a nossa fé. Vamos pedir a Deus a força para suportarmos as nossas dificuldades, porque Deus sempre nos concederá os meios de tirar por nós mesmos as nossas dificuldades do caminho. Seguindo, a ação da prece e transmissão do pensamento. Como se dá, então, a ação da prece? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra em contato com o pensamento com quem se dirige. Nós, para compreender melhor, precisamos conceber que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. É o veículo do pensamento, como o ar é do som. Quando dirigimos o pensamento a qualquer ser, encarnado ou desencarnado, se estabelece entre um e outro uma corrente fluídica. Então, meus irmãos, nós todos vivemos envoltos no fluido cósmico universal. Nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados e todo o universo é permeado por esse fluido. Todos nós vivemos envoltos como se fôssemos peixes dentro do mesmo oceano. Então, toda vez que eu penso, eu vibro. E a quem eu dirigir o meu pensamento, estando esse ser encarnado ou desencarnado, será atingido pelo meu pensamento. E isso ocorre tanto para o bem quanto para o mal. Se alguém não gosta de mim e direcionar o pensamento com negatividade para mim, essa pessoa pode me fazer sentir mal. E todos nós, em algum momento, já experimentamos. Eu tenho um amigo espírita que certa feita comentava que estava numa situação de desarmonia com a esposa. E, por algum motivo, pensava em algo negativo sobre ela. E ela chegou em casa e ela disse, eu não sei, eu estou me sentindo mal, eu me sinto tonta. E ele se deu conta que estava projetando pensamentos negativos sobre a companheira. Logo mudou a vibração, fez uma prece. Quando nós pensamos para o bem do nosso irmão, nós também atingimos. Uma mãe que ora por um filho, certamente esse pensamento irá até a pessoa, independente de onde ela estiver. Quando nós oramos com fé, pedindo ao Espírito Superior, ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, ao nosso guia, a Jesus Cristo, esse ser recebe o nosso pensamento e pode nos auxiliar onde quer que nós estejamos. Se eu lembro da minha mãe e a minha mãe vive a quilômetros de distância, ela receberá meu pensamento. Se a minha mãe é desencarnada, ela também receberá meu pensamento. Assim como eu receberei o dela. Porque nós vivemos em comunhão de pensamentos. Mas precisamos estar, então, lembrando da necessidade de vigiar os nossos pensamentos. Porque já falamos, assim como vibramos no positivo e encaminhamos fluidos positivos ao nosso irmão, também podemos vibrar de forma negativa. E também podemos, de alguma sorte, prejudicar alguém com pensamentos negativos. Somos responsáveis por isso. Seguindo. A ação da prece.
A energia da corrente guarda proporção com o pensamento e da vontade. A nossa vontade vai reger essa sintonia. Quando Jesus fala sobre a questão de nós perdoarmos o adversário, reconciliarmos com o adversário, ele fala em mudarmos a nossa vibração. Porque nós, pensando negativo, criamos ondas de negatividade. Nós, de alguma maneira, influenciamos as guerras. Quando nós tomamos partido por esse ou por aquele, quando nós pensamos, tem que matar, mas tem mais a que sofrer, ele merecia, nós somamos os nossos pensamentos e vibrações para coisas que não são positivas. E em alguma hora a conta vem. Porque a lei é de ação e reação. Tudo que nós plantamos, meus irmãos, nós colhemos. Se não nessa reencarnação, colheremos em uma outra. Por isso nós precisamos vigiar, porque nós temos que ser responsáveis pelo que pensamos. Os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, em qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Então, esse espírito pode estar num lugar superior ou inferior. Quando dirigimos a prece, sempre ela encontrará o endereço. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores pedem preces, pois sentem-se menos infelizes. Há uma história de Divaldo Franco que ele conta sobre o suicida do trem. Ele leu nas páginas do jornal sobre a história de um homem que havia dado fim à própria vida jogando-se frente a um trem. E ele se compadece e começa a orar. Todas as noites olhava para uma estrela, fixava o pensamento e pedia por aquele homem que caiu em desespero. Conta-se que certa noite Divaldo estava muito triste, muito desanimado, sem vontade de nada. Então, quando a angústia se fazia grande, se apresenta aquele espírito que havia desencarnado pelas portas tristes do suicídio. E ele fala o quanto aquelas preces lhe confortavam o coração. Orar é um bem que nós podemos fazer a qualquer pessoa e não nos custa nada. Nós víamos a irmã companheira solicitando aqueles que puderem colaborar, que tragam mantimentos para a cesta natalina, para o auxílio das famílias que são acolhidas por essa casa. É um bem que nós podemos fazer através do nosso recurso financeiro. Mas aqueles que não têm, podem fazer o bem através da oração. Orar por aqueles que desencarnaram de forma infeliz, pelos nossos parentes queridos, é algo que todos nós temos possibilidade. A prece reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, desvia-lhes do mau pensamento. Alguns creem que a prece não teria efeito sobre os mortos, já que seu destino já que as penas seriam eternas. Então, algumas pessoas de outras convicções religiosas acreditam que ou as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno e ficarão lá eternamente. As penas seriam eternas. E o Espiritismo não vem nos dizer isso. Ele vem nos dizer que aquele que falhou terá a oportunidade de retornar à carne, de reencarnar e de progredir. E que as nossas orações auxiliam ao espírito infeliz a rever seus processos e voltar à carne. Não pensar mais no mal, livrar-se do mal. E aqui nós temos as maneiras de orar. O primeiro ato que deve assinalar a volta à vida ativa é a prece. Então, os Espíritos nos dizem que quando nós acordamos, abrimos os olhos,
a primeira coisa que devemos fazer é orar. Se vocês observarem os vídeos do nosso irmão Divaldo, quem acompanha nas redes sociais, ele sempre diz que a mãe dele desencarnou há muito tempo, mas ela vem todos os dias. Ele diz que abre os olhos, ela diz, meu filho, já oraste? Ele, mãe, mas eu mal abri os olhos. Meu filho, ora, porque estás retornando ao campo carnal. Ora, para que não caias em tentação. E o segundo momento é ao dormir, né? Ele diz que quando vai dormir, meu filho, já oraste? Mãe, mas meu dia foi uma prece. Ora, entrarás no plano espiritual, não sabes o que te acontecerá lá. Faz a tua prece. Então são os nossos deveres. A prece deve conter pedido de graças que necessitamos em realidade. Devemos pedir os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. Assistir os nossos irmãos numa necessidade moral ou física também significa um ato de oração. Então aqui, para a gente pensar, o Evangelho não nos fala em vivermos uma vida contemplativa, todo o tempo, só orando. Ele nos diz que as nossas ações no bem também são oração. E que nós precisamos orar, fazendo bem ao próximo na medida das nossas possibilidades, seja com palavras, com atenção, com cuidado, uma xícara de açúcar para a vizinha, uma xícara de arroz, com cuidado, tudo isso são formas de orar. Elevar a Deus um pensamento quando evitamos um acidente. Quantas vezes, né, na nossa vida cotidiana as coisas estão quase saindo do caminho e dá certo, a gente fala, ai, que bom. Ai, Deus, muito obrigada por ter me livrado daquela situação que poderia ser tão ruim, tão desagradável. Pedir a Deus perdão quando cometemos um equívoco e pedir forças para não cometê-los novamente. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, mas nós precisamos ter certeza de que existem espíritos, amigos espirituais amorosos, sempre prontos a nos auxiliar, a vencer as nossas más tendências, a não cairmos nas tentações e a nos estimular nos momentos das dificuldades e de dor. Tá. Aí tinha que voltar uma aqui. Deixa eu ver se volta. Aqui nossa última reflexão, né? Que é um trecho, alguns trechos retirados do Evangelho, da mensagem de Santo Agostinho, que diz assim: felicidade que a prece proporciona. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Para vós não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Também vós orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota e ao Calvário. Carregai vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe passavam na alma, se bem que vergastado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que nós, meus irmãos, saibamos carregar a nossa cruz, conscientes de que Jesus e a espiritualidade amiga sempre estarão conosco, nos auxiliando nos momentos de dificuldade. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Uma boa noite.